Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021, e nós estamos aqui para o nosso estudo bíblico online. Nós estamos aprendendo sobre escatologia bíblica, que é a doutrina das coisas finais ou doutrina das últimas coisas, e hoje nós vamos dar uma introdução do livro de Apocalipse. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, vamos orar e pedir que o Senhor venha estar falando conosco nessa noite. Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome por mais um dia, pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento. Abençoe o estudo bíblico dessa noite, que o Teu Santo Espírito venha estar nos iluminando, nos capacitando para aprender mais de Ti, da Tua Palavra. Glorifica o Teu nome nessa noite, ó Deus, e fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar no estudo de Apocalipse, da introdução ao livro de Apocalipse, eu quero recapitular o que nós aprendemos no estudo anterior. Nós falamos sobre o sermão escatológico de Jesus, que está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nesse estudo, nós abordamos as diferentes interpretações sobre o sermão escatológico. Falamos também sobre a organização e a explicação do sermão escatológico, abordando Marcos capítulo 13. E apresentamos nesse estudo um esboço do sermão escatológico de Jesus, também em Marcos capítulo de número 13. No estudo dessa noite, introdução ao livro de Apocalipse, nós vamos abordar 5 pontos. O livro de Apocalipse propriamente dito, o que significa a palavra Apocalipse, quem escreveu o Apocalipse, data e contexto histórico do Apocalipse, diferentes interpretações sobre o livro de Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Bom, o livro de Apocalipse certamente, meus irmãos, é considerado por muitos cristãos como um livro mais difícil de interpretar na Bíblia. Realmente a sua interpretação não é das mais fáceis. Porém, muita gente desconhece os princípios básicos e as características principais sobre este livro. O título do livro, Apocalipse, vem do grego apocalipsis e significa revelação ou desvelamento. Seu estilo literário contém muitos elementos simbólicos. Se você pegar todo o livro de Apocalipse para você fazer um estudo, você ler todo o livro, você vai ver que ele é recheado de simbologias. E isso também ocorre em outros livros da Bíblia, como, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Daniel e também o livro do profeta Zacarias. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, prisioneiro na ilha de Patmos. Aí você pode ver aí no nosso mapa, essa pequena ilha de Patmos aí, está circulado aí com esse círculo amarelo. E isso fica claro, essa autoria de João fica claro já no primeiro versículo de Apocalipse. Vamos ler esse primeiro versículo do livro de Apocalipse. Você pode abrir sua Bíblia em casa e acompanhar comigo. Diz assim o texto: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Vamos ler também o 2 e o 3. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Fica claro aqui nesse primeiro versículo de Apocalipse que o livro foi escrito pelo apóstolo João, aquele que andou com Jesus, aquele que era amigo pessoal de Jesus. Existe uma crítica sobre essa afirmação. E alguns estudiosos defendem a ideia de que o apóstolo João e o autor do livro de Apocalipse sejam pessoas diferentes. Porém, apesar dessa crítica, a opinião mais aceita da maioria dos intérpretes e dos teólogos, e também a mais provável, e a que eu creio, é que realmente tenha sido escrito, o livro de Apocalipse tenha sido escrito pelo apóstolo João. Em relação à data e o contexto histórico de Apocalipse, existe
uma discussão sobre a data em que o livro foi escrito. Alguns estudiosos entendem que Apocalipse foi escrito antes de 70, obviamente 70 depois de Cristo, entre o ano 54 e 68 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Nero César. Outros estudiosos defendem que o Apocalipse foi escrito após o ano 70, entre o ano 81 e o ano 96, durante o governo de Tito Flávio Domiciano. A interpretação mais aceita é que Apocalipse tenha sido escrito na década de 90 depois de Cristo. Independente da data, a verdade é que o livro de Apocalipse foi escrito em um período muito difícil para os cristãos. Era um período de muita perseguição. O livro, inicialmente, é dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos voltar ao nosso mapa, que nós mostramos ali de Patmos, e aí você pode ver também as 7 igrejas da Ásia Menor, a atual região da Turquia, a região ocidental da Turquia. E essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquela época, como eu disse, havia muita perseguição contra os irmãos. E na própria carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2, é alertado que ainda mais perseguições haveriam de acontecer. Além disso, falsos mestres estavam ensinando heresias que minavam o entendimento de alguns e se alastravam entre os cristãos, como por exemplo o gnosticismo, que negava que Jesus ele tinha nascido em carne e osso. Tais ensinamentos heréticos tentavam aproximar o paganismo e o cristianismo. Combinado a tudo isto, ainda existia a perseguição física e moral por parte do Império Romano. Após a queda de Jerusalém, foi imposto o culto ao imperador, e os oficiais romanos tentavam forçar os cristãos a adorarem o próprio governante romano. Lembrando que quando nós estudamos os sermões escatológicos de Jesus ele profetizou em relação à queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E como nós acabamos de falar, após essa queda, o culto ao imperador foi uma imposição do Império Romano às pessoas daquela época. E por isso a perseguição aos cristãos começava então ainda mais, ficar mais forte, porque eles diziam que o imperador era Deus e os cristãos diziam que Jesus era Deus. É no meio desse cenário que Cristo dá uma revelação, uma série de revelações a João. No capítulo 1, em versículo 19, podemos notar que o propósito do livro de Apocalipse abrange os acontecimentos da época e os acontecimentos que iriam ocorrer. Basicamente, meus irmãos, a mensagem do livro do Apocalipse para as 7 igrejas é de que Cristo estava ciente das condições que os cristãos estavam enfrentando. E o Senhor, então, os exorta a continuarem firmes, resistindo todas as tentações e dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Senhor Jesus. E em breve, Satanás será destruído definitivamente, em condenação eterna, e a igreja reinará gloriosamente, eternamente, ao lado do nosso Deus. É por esse aspecto que podemos observar o propósito principal do livro de Apocalipse. E entendemos que o conteúdo do livro não está restrito apenas àquelas igrejas da Ásia, mas é uma mensagem endereçada a todas as igrejas de todos os períodos até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Ou seja, mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante em Cristo Jesus. Por isso, sem dúvida, o livro de Apocalipse aborda o passado, o presente e o futuro. Existem
algumas diferentes interpretações sobre o livro de Apocalipse. Os estudiosos discordam entre si sobre a maneira correta de interpretar o livro de Apocalipse e as demais passagens escatológicas da Bíblia, como o próprio sermão escatológico de Jesus. Dessas discordâncias surgiram 4 estilos de interpretação. O primeiro estilo de interpretação é a preterista, que diz que praticamente tudo já se cumpriu na destruição de Jerusalém e na queda do Império Romano. O segundo estilo de interpretação é a interpretação historicista, que diz que as revelações vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. A terceira interpretação defende a tese que as revelações não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. E a última interpretação é a futurista, que diz que praticamente tudo será cumprido em um período final que antecede a volta de Cristo Jesus. Bom, assim como aconteceu no sermão escatológico de Jesus, na minha opinião, a interpretação mais correta ou a mais adequada do livro de Apocalipse é a historicista. As revelações vão se cumprir no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Por isso nós dissemos, num ponto anterior, que o livro de Apocalipse aborda o passado, o presente e o futuro. Então, partindo por esse ponto de vista, nós entendemos que o estilo de interpretação historicista, repito, as revelações vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo, é a mais correta, ou a que tem mais sustentabilidade para a interpretação do livro de Apocalipse. Muito bem, meus irmãos, nós então encerramos aqui essa introdução ao livro de Apocalipse. Na próxima semana nós vamos aprofundar um pouco mais, né, sobre o livro de Apocalipse, que é um livro extraordinário, né? Como nós falamos no início, um livro muito cheio de simbolismo, mas um livro que vai alimentar as nossas almas, fortalecer os nossos corações, para que possamos continuar resistindo às perseguições, às adversidades, até o dia que nós estivermos na glória com o Senhor. Só recapitulando aquilo que nós falamos no estudo de hoje, nós abordamos os seguintes pontos. O que significa a palavra Apocalipse? Falamos do livro do Apocalipse propriamente dito, falamos sobre quem escreveu Apocalipse, data e contexto de Apocalipse, e acabamos de falar agora sobre as diferentes interpretações sobre o Apocalipse. Eu espero que os irmãos consigam entender aquilo que foi trazido dessa noite e que você possa estar estudando, aprofundando, lendo todo o livro de Apocalipse, para quando a gente estiver aprofundando ainda mais, fique mais fácil para que os irmãos possam compreender aquilo que Deus tenha a nos falar através desse livro extraordinário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.